Bom dia, rapaziada. Tranquilidade? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estou de volta aí depois de uma semana. Quero dar um bom dia e um bem-vindo para você, especialmente você que nos visita nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja de Cristo de São Paulo. E se essa é a sua primeira vez aqui ou a primeira vez assistindo a gente aí do outro lado da telinha, nosso culto é dividido em 2 momentos. Então, aqui vai ser uma aula de edificação, que é uma aula mais voltada para os membros da igreja. Então, você que nos visita, por favor, fique à vontade para participar desse momento conosco. Eu espero que você também se sinta muito encorajado pelo que a gente vai falar nessa manhã. Então, é isso aí, galera. A gente está estudando sobre o reino de Deus. Então, a gente já teve 2 aulas, hoje é a 3ª aula da nossa série, e nós vamos falar sobre o mistério do reino. O que será isso, hein? Então, nas 2 últimas aulas, a gente aprendeu o que é o governo de Deus, o que é o reino de Deus, que é o governo do nosso Deus, Yahweh. Debaixo desse governo, a gente pode experimentar a vontade de Deus sendo realizada nas nossas vidas. A gente pode viver as bênçãos que pertencem à era vindoura, como a gente viu na última aula, que são a vida eterna, a liberdade do pecado e o Espírito Santo habitando nos nossos corações. A gente viu que o reino de Deus, ele foi anunciado por diversos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chegou depois que Cristo ressuscitou, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez aos discípulos. A gente viu também que esse Espírito, que tem ciúmes de nós, ele nos conecta intimamente a Deus. Ele permite que a gente conheça a Deus de uma forma profunda, de uma forma íntima, como ninguém nunca conseguiu fazer antes. E esse Espírito nos capacita a ter uma vida de santidade, uma vida parecida com a natureza de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre esse mistério. Então, antes de tudo, vamos começar lendo algumas palavras de Jesus Cristo a respeito desse mistério. Então, por favor, pegue caneta, pegue papel para fazer suas anotações. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, e a gente vai ler os versos 10 e 11. Quando ele, Jesus, ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Então Jesus aqui está explicando para os discípulos dele que as parábolas que ele contava serviam para explicar algo que era misterioso, uma coisa que estava oculta daquelas pessoas, dos israelitas da época. O que era? Esse mistério era um plano que Deus tinha para toda a humanidade, só que Deus resolveu esconder isso dos corações das pessoas. Porque se Deus tivesse revelado isso antes, na época do Antigo Testamento, ninguém teria entendido isso. Eles nunca iam compreender com toda a totalidade o plano que Deus tinha para a vida daquelas pessoas. Então, para a gente poder entender do que se trata esse mistério, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá nos dias de Daniel, do rei Nabucodonosor. Vamos ler de novo uma escritura que a gente leu na nossa primeira aula, que fica lá em Daniel capítulo 2, verso 44. Vamos ver como isso tudo começou de novo. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Então, o contexto aqui é um sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou esse sonho. E aí, no sonho, o reino viu uma estátua feita de vários metais diferentes, e essa estátua foi destroçada por uma rocha que caiu do nada. E aí, Nabucodonosor sabia que Daniel era devoto ao nosso Deus, Yahweh. Então, ele chamou para interpretar o sonho. E aí, Daniel interpretou e disse que esse sonho simbolizava o reino de Nabucodonosor e os reinos que viriam depois dele. E essa rocha que caiu e destruiu a estátua representava o reino de Deus. E esse reino viria para esmagar e destruir todos os reinos e toda a maldade do mundo. Então, a expectativa que foi criada naquela época no coração de todos os israelitas é que o reino de Deus ele viria para a terra e ele eliminaria abrupta e violentamente todos os reinos e todas as autoridades humanas com justiça. Então eles aguardavam essa vinda desesperadamente. E isso foi profetizado por vários outros profetas, até o dia de João Batista.
Então, vamos avançar um pouquinho na história, até os dias de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, 11 ao 12. Diz assim: Eu, João Batista, os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Uau! Então, João Batista está anunciando a vinda do reino com o batismo do Espírito Santo e com a separação entre justos e ímpios. Então, aquele que ia vir depois de João Batista, que era o poderoso e o aguardado Messias, ele ia trazer o julgamento e a condenação de todos os rebeldes e todos os pecadores. Nada diferente do que os israelitas já esperavam, de fato. Afinal, eles, como nós sabemos, eles eram o povo escolhido de Deus e eles sofreram muito na mão de diversos povos ao longo de toda a história, né? Como a gente pode ler ao longo de todo o Antigo Testamento. E aí, pouco tempo depois de João Batista, o Messias finalmente chegou. Mas parece que ele não convenceu os israelitas de que ele, de fato, era aquele Messias prometido. A vida de Jesus e o ministério dele não pareciam muito condizentes com as profecias de Daniel e de diversos outros profetas, nem de João Batista. Jesus não batizou com o Espírito Santo, ele não trouxe a condenação dos maus com justiça e com fogo, como os israelitas quiseram, e Roma ainda era a autoridade máxima da região, então existia um reino, existia uma pessoa com mais autoridade do que Deus, alguém que governava toda aquela região. Então o que estava acontecendo? Acontece que quando o Messias veio, quando Cristo veio, ele trouxe uma coisa diferente. Ele trouxe uma revelação que era inédita até aquele momento a respeito do reino. Vamos dar um pulinho em Mateus capítulo 11, nos versos 4 e 6. Vamos ver um pouco das coisas que Jesus trouxe. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. Prestem atenção nas palavras de Jesus. Os israelitas eles estavam esperando que o reino viesse violentamente, que acabasse com tudo, destruísse tudo para que Deus reinasse. Só que o que eles encontraram no Messias, que eles tanto esperavam, era justamente o contrário. Ao invés de trazer destruição como eles queriam, mais violência do que eles sofreram, Jesus trouxe cura para os doentes. Ele trouxe graça para os pobres, que eram esquecidos. Ele trouxe liberdade para todos aqueles que eram escravos do pecado. E é por isso que ele fala: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, porque está o Espírito ali, a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é os dias que Jesus, os israelitas, e em particular milagres, a graça, a bondade que Jesus demonstrava, e eles ficavam escandalizados com isso. Eles não estavam entendendo que Jesus estava trazendo esse reino que foi anunciado lá atrás por Daniel, por tantos outros profetas, por João Batista. Eles não conseguiam ver isso. E aí, eles não entendiam que Jesus estava trazendo bênção. Eles só queriam violência, violência, violência. E Jesus com vocês. Então, vocês estão vendo aqui na frente um jovem de 27 anos, chegando nos 30, meu Deus do céu. 1,65 m de altura, não cresci. Falando num púlpito para pelo menos 200 pessoas, contando quem está aqui e o pessoal que nos assiste aí, né? Esse mesmo rapaz, 8 anos atrás, era mudo, mal conseguia falar uma frase completa. As poucas palavras que esse rapaz falava era para ferir as pessoas, porque ele tinha medo delas. Então ele falava para machucar. Já que ele nunca conseguia brigar para se defender, ele aprendeu a se defender com as palavras. Então ele humilhava as pessoas.
Ele vivia deprimido, vivia isolado, sozinho, tinha pouquíssimos amigos, não queria saber de nada, de ninguém. Se sentia um estranho no mundo, deslocado. Apesar de frequentar uma igreja por muitos anos, desde que se entendia por gente, ele vivia como se a Bíblia fosse um livro de regras feitas para serem quebradas, não para serem obedecidas. Ele era mentiroso, ele manipulava as pessoas para conseguir o que ele queria, e ele era extremamente arrogante. E o reino de Deus chegou para mim em abril de 2013, numa mesa da faculdade, a terceira semana de aula. Em 4 meses, o véu que cobriu meu rosto foi totalmente retirado. E esse rapaz que eu estou contando para vocês, ele desapareceu. Ele deixou de existir sem rastros. Se eu falar para vocês que eu fui transformado, é mentira. É pouco para falar o que eu vivi na minha vida. Deus fez um milagre, irmãos. Deus fez um milagre na minha vida. Sabe? Hoje eu estou aqui falando para uma plateia com 200 pessoas. Eu não falava. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Hoje eu ensino coisas que eu nunca achei que eu fosse entender. Já que a Bíblia é um livro de regras, por que eu estaria aqui falando sobre ela com muitas pessoas? Eu não era capaz de entender as maravilhas que Deus tinha para a minha vida. Hoje eu me alegro porque eu tenho vários amigos. Eu sou amado por muitas pessoas, mais do que eu consigo contar. E como eu falei na última aula, eu ganhei várias casas, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo. Com essas casas eu ganhei pais, eu ganhei mães, irmãos, irmãs, sobrinhos, tios. Eu ganhei várias famílias aqui na igreja. Desde que eu fui batizado, eu tenho sido continuamente transformado pelo Espírito. Hoje eu consigo ver frutos do Espírito na minha vida. Coisas que Deus mudou no meu caráter. Deus mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Minha família e os meus amigos próximos, assim como o fermento faz a massa crescer, eles viram o meu crescimento. Eles foram impactados. Muitas coisas na minha família mudaram por minha causa. Por causa de Deus, é claro, através da minha vida. Meus amigos mudaram o tratamento que eles me davam. Alguns para pior, outros para melhor. Meus colegas de trabalho perguntam: por que você não mente? Por que você não participa das nossas conversas, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente fala sobre sexo, drogas? Eles perceberam, assim como o fermento, a mudança que o Espírito trouxe na minha vida. Isso é o que o reino fez. Assim como o fermento faz crescer, o reino transformou a minha vida e todo mundo percebeu isso. Esse é o mistério que Deus revelou na minha vida. A minha vida foi totalmente transformada, radicalmente, pelo poder do Espírito Santo. Seria humanamente impossível para mim, e eu acredito para qualquer um de nós aqui, experimentar as mudanças que todos nós sofremos na nossa vida, quando nos tornamos discípulos, pelas nossas próprias forças. Não tem como. Quando você se torna um discípulo, a sua vida vira do avesso completamente. Nenhuma pessoa consegue fazer isso por suas próprias forças, porque é o Espírito que capacita a gente a essa mudança. Da mesma forma, seria impossível, como a gente leu, que Jesus falou, seria impossível para um cego enxergar, um paralítico andar, o leproso ficar curado, uma prostituta ser absolvida, um ladrão ser perdoado. Isso é impensável, isso é um escândalo. Não tem como esse tipo de coisa acontecer. E esse é o ponto. O mundo que a gente vive, o mundo jamais vai compreender esse mistério. Essas coisas, elas não pertencem a esse mundo como a gente viu. O reino de Deus, ele não é daqui. As bênçãos que o reino de Deus trouxe pertencem ao futuro, ao que há de vir, ao que a gente lê lá na frente. Elas não são desse mundo. Então o mundo não compreende isso. Essa transformação, ela só é possível porque Cristo veio, se entregou por cada um de nós, e Ele deixou seu Espírito para que nós fôssemos selados como filhos e herdeiros de Deus. Então, você que é um discípulo, você que foi batizado, você que recebeu o Espírito Santo, como esse mistério se revelou na sua vida? Como Deus transformou a sua vida através do Espírito Santo? O que as pessoas à sua volta disseram a seu respeito quando você foi convertido? Você se lembra de como era a sua vida antes e como é a sua vida agora? Eu quero te encorajar a fazer esse exercício de se lembrar quem você era e contemplar o nosso maravilhoso Deus e o que Ele fez na sua vida.
Hoje a gente está sendo continuamente transformados com a glória de Deus, segundo a sua imagem e semelhança, como nós lemos, pelo Espírito Santo. Isso significa que o Espírito que está dentro de mim, está dentro de você, ele trabalha constantemente para que a gente possa ser santos como Deus é santo e para que a gente tenha a mesma natureza que Deus tem, que é uma natureza de amor, de paz, de misericórdia, de paciência. São os frutos do Espírito que a gente conhece. Esse é o reino de Deus operando nas nossas vidas. Esse é o mistério que estava oculto dos israelitas, que eles não conseguiram entender e que, graças a Cristo, foi revelado para nós. Amém? Então, meus amigos queridos, esse é o reino de Deus. Ele é imperceptível para o mundo não consegue ver, mas ele está aqui. E ele é poderoso o suficiente para transformar a vida de homens e de mulheres por meio do Espírito Santo. Ele liberta cada um de nós do pecado, da escravidão, das coisas que prendem o nosso coração e nos cegam. E aqueles que recebem o reino de Deus são totalmente transformados. Esse reino ele estava oculto, graças a Cristo ele foi revelado e recebido por nós. Então isso é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse é um mistério do reino. É isso que o reino de Deus faz nas nossas vidas. Na próxima aula, talvez seja a última, a gente vai falar sobre como é viver nesse reino. Esse é um reino de justiça. Jesus fala que a gente deve buscar o reino de Deus com toda a sua justiça. Então, como a gente vive nesse reino? Qual a expectativa que Deus tem para que a gente possa usufruir das bênçãos que Ele nos deu? A gente sabe que a gente ganhou tudo isso de graça, mas a gente sabe que Jesus pagou um preço muito alto, não é verdade? Então, na próxima aula, a gente vai aprender sobre a justiça do reino. Quais são as exigências, como a gente cuida da nossa vida aqui no reino. Beleza, gente? Aí sim, hein? Então, eu vou terminar com uma oração e a gente vai prosseguir com o nosso culto.